O Arnaldo, Diga. o Edinaldo falou sobre pente fino, tem que fazer um pente fino e tudo mais e tal. Se for passar um pente fino mesmo, vamos combinar que dá para desconvocar um monte de gente, por crime ambiental, por um monte de crimes aí. Eu não tô discordando disso, mas o Edinaldo colocar na mão do Diniz a responsabilidade de passar um pente fino para saber quem convocar ou não. O mundo mudou, parece que a CBF ainda não, né? Mas eu vejo, por mais que seja utópica a frase do Edinaldo e também uma delegação de responsabilidade, eu acho que a CBF e a Comissão Técnica tinham que passar um pente fino. Qual que é a missão do Edinaldo agora? O que ele pretende pessoalmente? Refundar a seleção brasileira, o que ele está querendo fazer. Inclusive, a escolha do Diniz é um pouco isso: resgate do futebol. E acho que deveria sim ser feito um pente fino em convocações, sim. O pente fino evitaria a convocação do Antony e do Paquetá e talvez de algum outro. Acho que essa. Eu nem acho que esse propósito, a seleção brasileira possa espelhar uma. Porque por trás disso também tem uma coisa que envolve a camisa amarela, que ela foi dilacerada de tal forma, esportivamente e por outros motivos, que é necessário refundar sim esse negócio. E que seja pente fino, passando um pente fino, declaração de antecedentes criminais, que seja o que é para o cara ser convocado. Que seja. E acho que essa oportunidade em relação ao caso do Antony estava colocada na, na hora da primeira lista, lá, não na apresentação. E era óbvio que esse caso voltaria à tona na época da apresentação, porque ele ganha força. E acho que essa questão dele em relação à seleção brasileira, muito mais perigosa para ele, é a questão lá do clube dele, porque o Manchester United recentemente afastou e não reintegrou um dos jogadores mais promissores ingleses dos últimos tempos, o Greenwood. O Mesmo cara inocentado pela justiça. inocentado depois, mas não foi reintegrado, agora acabou de ser emprestado ao É. Getafe. E é um talento. E, cara, ele não voltou a jogar pelo clube, cara. Porque teve tanta comoção, manifestação. E sim, o Júlio tá falando, é importante isso também, porque a gente, nosso papel de jornalista, a gente tem que mergulhar em todos os detalhes e tudo mais. A gente não pode fazer julgamentos precipitados e tudo mais. Mas é muito como as histórias são muito como a Mili descreveu, né? Essas histórias, independentemente dos desfechos dessas histórias. E acho que o que aconteceu com um dos principais símbolos da seleção anterior, em todos os aspectos, da camisa amarela anterior, do líder principal da era Tite, o Daniel Alves, já era suficiente para passar pente fino em tudo. E se não sobrar 22 para ser convocado no pente fino, não convoca ninguém e desiste desse negócio, cara. Talvez seja melhor, né? Porque se é para representar um país, tal, não dá para ser com esse tipo de jogador envolvido nessa situação. Não dá. Simplesmente não dá. E a gente ô Júlio, a gente tá vivendo esse negócio que acontece no Antony no momento em que na Espanha tem toda aquela questão com relação ao presidente da federação que agora foi afastado. Inclusive a seleção masculina agora fez um protesto formal contra o Rubiales, né? Então, quer dizer, o mundo tá andando no sentido. Exato, exatamente. O mundo do futebol vai ter que entender as mudanças do mundo e ele vai ser um dos últimos, porque ele é É muito verdade. pautado pelo É verdade. pelo o homem como centro de tudo, pelo ambiente machista. Isso faz parte do futebol mesmo. Ah, e ele vai ter que se adaptar a um mundo que ainda bem está mudando. E eu sei que a gente sempre quer tudo muito rápido, mas eu acho que a CBF, por exemplo, está dando uma lavada na Federação Espanhola, assim, de futebol. A CBF pegou lá, era dia da convocação. Eu acho que tem uma questão de timing também, viu, Mili? Sinceramente, eu concordo com você que há uma banalização
ou uma diminuição do problema gigantesco que é a violência doméstica, né? E que é a violência, a violência contra a mulher, de uma maneira geral, né? Não só no mundo dos esportes, enfim, em todas as sociedades, não só na brasileira, mas mais em umas do que em outras, né? Existe uma demora para que esse problema tão grave seja atacado. Ele é um problema cultural, então também é difícil que isso aconteça de uma forma imediata. Imediato só podem ser as penalizações, né? A mudança de cultura, ela acontece, ela vai acontecendo, e eu sou um otimista, acho que a gente está no meio dessa mudança de cultura. E, sinceramente, eu acho que o Diniz nem sabia do caso do Antony. Assim, sinceramente, eu acho que nem sabia. Porque é isso, não é manchete todo dia. Eu acho. Talvez ele não soubesse a gravidade. Exatamente. Ele soubesse fosse aquelas ele coisas, foi jogador entendeu? dele. O Antony foi deveria jogador do saber. Deveria saber. Mas não sabia. Deveria saber, como nós tentamos e deveríamos estar falando sobre esses assuntos todos os dias, ou o máximo possível. Acho que o UOL como empresa jornalística faz um bom trabalho, tem colunistas, dá voz a colunistas que trazem e que botam o dedo nessa ferida com constância, né, com frequência. Nenhum outro veículo cobriu o caso Daniel Alves e cobre o caso Daniel Alves como o UOL, e o caso do Antony é o mesmo. E eu acho que, sei lá, a cabeça de um técnico de futebol ainda duplo, né, técnico do clube, técnico da seleção, e isso foi muito discutido, como que o cara vai conseguir ser técnico da seleção e do clube? Eu acho, sinceramente, que ele overlooked, assim, que ele não deu a devida atenção. Além de tudo, um jogador dele, né? Um jogador que foi dele no São Paulo. Então é um cara que ele certamente tem uma relação. Certamente na cabeça do Diniz está assim: não, eu conheço esse cara. Que é um erro, né? Obviamente a gente não conhece, né? A gente acha que conhece, né? Eu conheço esse cara. Não, esse cara é bom menino, pô, um bom menino. Porque deve ser mesmo um bom menino lá no ambiente do clube, do futebol. Mas logicamente a gente sabe que não é um bom menino com a ex-esposa dele, muito pelo contrário. Então, assim, na hora ali da convocação, surgiu a notícia do Paquetá. Opa, não dá, corta. Não surgiu a notícia do Antony naquele dia. Surgiu ontem e foi cortado. Acho que assim, a resposta foi dada. Não. Surgiram as imagens, surgiram mais informações que são muito relevantes, Mili. Deixa de ser o disque para ser algo muito mais palpável. Mas não era disque. Então, vamos por partes, nisso tudo aí que você falou. Primeiro, olha a importância da representatividade. Precisa haver mulheres na diretoria da CBF. Se houvesse mulheres e houvesse feministas ali, você não deixaria que fosse convocado alguém que já estava sendo acusado de violência doméstica. Então, com a notícia, olha aqui, temos uma informação, aqui você selecionou 30, Diniz, desses 30, tem um aqui que está com um probleminha, está com acusação de violência doméstica. Vamos investigar? Vamos ligar para a advogada da mulher, da vítima, e falar com ela? Olha, Diniz, apurei, é feio, tem bastante indício, não vamos convocar. Então, é tudo um conjunto. Tudo isso aí que você falou é verdade, concordo, mas é revelador do que somos enquanto sociedade. Não pega nada escrotizar a mulher. Não pega nada escrotizar a mulher. E o fato do Diniz, gente, isso daí não, é um disque disso. Não era. Não era. Havia já um inquérito policial. Era só ele se informar. Quando alguém fala, tem alguma coisa de violência contra a mulher, essa pessoa, vão investigar. Porque é coisa de... Não é como, gente, tem aí uma informação de que esse cara, quando ele tinha 18 anos, ele bateu a carteira de alguém. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa.